Olá, pessoal! Chegamos na nossa terceira aula. Aposto que tem muita gente aí curiosa para saber qual foi o diagnóstico da nossa paciente que nós atendemos na nossa última aula. Mas antes de falar qual foi o diagnóstico e qual o tratamento que nós vamos aplicar, vocês lembram que eu perguntei como foi que aquela paciente chegou até mim? Pois é, ela disse que foi através de uma dica que ela viu, uma dica que eu dei no Instagram a respeito de como tranquilizar a mente, ficar menos ansiosa e etc. E é aqui onde eu vou te falar como que essa paciente teve o desejo natural de agendar um horário comigo. Eu começo te dizendo a importância de você como profissional estar sempre presente nas redes sociais. Eu sei que tem muita gente que vai dizer que não gosta, de não se sente bem, não sabe nem o que postar. Mas na verdade, as pessoas elas passam de 4 a 6 horas por dia navegando na internet. Por isso, é muito importante que você esteja presente nas redes sociais e saiba como construir uma audiência. A construção da audiência, ela se dá através do conteúdo. Ou seja, você precisa começar a fazer posts que tenham conteúdos que sejam úteis para as pessoas. A partir do momento que você passa a ter alguns seguidores, é importante você começar a direcionar esses conteúdos, conforme, é claro, o perfil das pessoas que começaram a te seguir. Este é o primeiro passo para você eliminar a falta de clientes e, consequentemente, a falta de dinheiro. Para isso, você deve descrever o seu avatar ou a persona, que nada mais é que as características ou o perfil do seu público-alvo. E para isso é muito importante você obter algumas informações, como dados demográficos, como por exemplo o gênero, idade, localização, caso você atenda exclusivamente de forma presencial e etc. Interesses. Quais são os assuntos que interessam a esse público? Quais são seus hábitos de leituras? Quais são os tipos de programas, filmes e séries que essas pessoas costumam assistir? O que essas pessoas fazem aos finais de semana ou quando estão com o tempo livre? Ou seja, o que elas fazem para se divertir? Para aqueles que estavam bem atentos, já deu para perceber que nós podemos coletar esses dados através da ficha de anamnese, pois é muito importante estabelecer bem o perfil do seu paciente. A partir do momento que você já tem esse perfil bem definido, você precisa descobrir quais são as maiores dores e os maiores desejos desse público. Aqui, quando digo dores, não é no sentido literal, embora possa ser também, mas me refiro à dor, aquela que tira o sono da pessoa, que não deixa ela dormir, que fica remoendo e pensando como resolver. E também quais são os seus maiores sonhos, desejos, aspirações das pessoas. O ideal seria listar, ou melhor, fazer uma lista com 10 dores e 10 desejos. E em cima desta lista de dores e desejos é que você vai começar a produzir os conteúdos para você disponibilizar aí nas redes sociais. Com isso mapeado, você irá trabalhar as suas postagens em cima do nível de consciência do consumidor, conforme mostramos na aula 1. Agora passaremos por todos eles de forma mais detalhada e incluindo mais 2 níveis. Os níveis de consciência, eles podem ser representados como uma pirâmide invertida ou como um funil, como é também conhecido. Nosso objetivo é que a pessoa, ela avance aí nesse funil, até que esteja preparada para consumir nossos serviços ou os nossos produtos. Vamos ver cada um dos níveis de consciência. O nível mais alto do funil, ou topo do funil, é onde estão as pessoas mais inconscientes. Ou seja, pessoas que não te conhecem, não conhecem as terapias holísticas e nem sequer sabem que tem algum problema. E que eventualmente esse problema pode ser resolvido com as terapias holísticas. E é claro, no topo do funil
é onde está o maior número de pessoas. Como se tratam de pessoas que nunca ouviram falar sobre você ou sobre os seus produtos e serviços, o tipo de conteúdo nesse nível deve ter uma abordagem mais indireta. A maneira de evoluir essa pessoa para o próximo nível de consciência é através de histórias. Isso mesmo, você pode contar histórias suas ou de seus pacientes, lembrando sempre da discrição e da ética. Esta é uma forma de você conseguir a atenção de uma pessoa que não te conhece. Dessa maneira, você consegue associar problema e solução de uma forma indireta, fazendo com que a pessoa crie conexão com essas histórias, onde em algum momento ela pode se identificar ou ver aí uma similaridade com a sua realidade, pois agora ela percebeu que ela tem o mesmo problema e ela tomou consciência disso através da sua história. Agora que essa pessoa tem a consciência do problema, você precisa mostrar para ela que existe uma solução simples para resolver esse problema. E para isso você precisa fazer conteúdos que exponha a dor desta pessoa, fazer com que ela abomine esse problema. Por isso é importante você fazer ela entender que você sabe que ela está passando por esse problema. E o que essa pessoa sente é apenas um sintoma de algo muito mais profundo. Nesse nível, a abordagem ainda deve ser indireta. Assim chegamos ao nível de consciência da solução. Aqui é onde o conteúdo pode ter uma abordagem entre a neutra e a direta. É quando você começa a dar dicas simples e que a pessoa pode pôr em prática no dia a dia, de forma fácil e rápida. Mas o que seria a abordagem neutra? A maneira de ser o mais neutro possível é quando outra pessoa fala por você. Aqui é importante abordar conteúdos que gerem provas, como depoimentos de seus pacientes, print de conversas de seus pacientes relatando a melhora depois que passaram em tratamentos com você, lembrando sempre da ética e com a permissão dos pacientes para que possa divulgar esses prints e esses depoimentos. A partir daqui, a pessoa já tem provas de que tem solução e que você pode trazer essas soluções para ela. Nesse nível de consciência, você pode começar a usar uma abordagem mais direta. Pois, como eu disse, aqui a pessoa já tem consciência de que tem solução e que você oferece a solução. Ela só não tem certeza ainda se vale a pena para ela ou se isso vai funcionar realmente. Aqui é onde você precisa gerar conteúdos que quebrem essas objeções. Por isso que além dos desejos e das dores, é importante você listar as objeções também, que essas pessoas podem ter antes de contratar alguns serviços. Seus conteúdos nas redes sociais devem demonstrar a sua autoridade no assunto, mostrar a sua credibilidade e o número de pessoas que você já ajudou com seus serviços. Finalmente, o seu cliente em potencial já estará pronto para consumir os seus serviços ou os seus produtos. E é aqui onde nós faremos ofertas mais diretas, utilizando alguns gatilhos mentais, que são formas de conduzir o cliente em potencial a realizar ações. Como, por exemplo, imagina um conteúdo ou um post que tem a seguinte frase: agenda de julho aberta. Marque seu horário antes que as vagas se esgotem. Esta frase, ela gera escassez. E o seu cliente em potencial, ele vai pensar, preciso tomar uma atitude logo antes que essas vagas acabem. Para você não se perder na produção de conteúdo, é importante você criar algumas linhas editoriais e também um calendário editorial. Mas o que seria uma linha editorial? Você sabe quando assiste o programa do Faustão, por exemplo? Dentro do programa tem alguns quadros, por exemplo, videocassetada, arquivo confidencial, dança dos famosos, entre outros. A linha editorial para produzir conteúdos nas redes sociais seria isso, como se fossem os quadros dentro de um programa de televisão.
Por exemplo, você pode criar uma linha editorial sobre mitos e verdades sobre um determinado tema, por exemplo, sobre ansiedade. Ou os erros mais comuns para quem sofre de ansiedade, por exemplo. Ou dicas de livros com Silvia Mobile, por exemplo. Ou seja, você pode determinar as linhas editoriais de acordo com os temas que você tem mais facilidade para falar. Outra coisa importante é que você precisa produzir conteúdos para todos os níveis de consciência, pois conforme o seu número de seguidores vai aumentando, podem entrar pessoas com diferentes níveis de consciência, desde pessoas que tenham apenas consciência do problema, até pessoas que já estão prontas para consumir os seus serviços. Agora vamos falar um pouquinho sobre o calendário editorial. Nada mais é do que definir o formato e quando o conteúdo vai ser postado. O formato, ou melhor, os formatos para utilizar no Instagram e no Facebook podem ser imagem única, carrossel de imagens, vídeo para o feed, vídeo para o Reels e Stories. O Stories, por si só, ele já gera um gatilho de urgência, porque ele só fica 24 horas. No YouTube, caso você deseje se posicionar por lá, o formato é somente vídeo. Então vamos lá, eu vou te dar um exemplo de calendário editorial bem simples. Só para você captar a ideia, eu vou falar aqui 3 dias da semana e o formato que poderíamos postar. Segunda-feira, vídeo de conteúdo para o feed sobre, por exemplo, 5 erros de quem quer ser menos ansioso. Quarta-feira, vídeo de depoimento de pacientes ou print de conversas do seu paciente com você, confiando os excelentes resultados dos seus tratamentos. Sexta-feira, um carrossel contando um caso de sucesso que você tenha executado. E por aí vai. No domingo você pode fazer alguns stories ao longo do dia. Usa a imaginação. E nos finais de semana, feriados, por exemplo, quando você não está tão conectado ao seu horário de trabalho, você pode aproveitar e fazer vários stories, porque é mais rápido. Você pode aproveitar os lugares onde você está e vai fazendo aí vários stories ao longo do final de semana e do feriado. É uma bela dica. Parece muita coisa, não é, pessoal? Mas a partir do momento que você começa a colocar em prática e isso acaba virando uma rotina, você verá o resultado vir. Não tenha dúvidas. Dito isso, eu gostaria de contextualizar uma situação. Imagine agora 2 terapeutas, o terapeuta A e o terapeuta B. O terapeuta A não participou do evento Construindo um Terapeuta de Sucesso. Portanto, ele não sabe como eliminar a esfera da falta de clientes. Ele até está nas redes sociais, porém os seus posts são sempre tentando vender os seus serviços ou os seus produtos e sempre falando da técnica que ele utiliza. Desta forma, ele está falando com pessoas que ainda não têm o nível de consciência preparado para esse consumo. O terapeuta B implementou tudo o que aprendeu no evento Construindo um Terapeuta de Sucesso, inclusive como eliminar a esfera da falta de clientes, pois ele entendeu o que é preciso para que o cliente em potencial passe por todos os processos para aumentar o nível de consciência, antes de estar preparado para comprar. Ao longo desse processo, o terapeuta B ajudou muitas pessoas com as suas histórias e as suas dicas e provou que o seu trabalho funciona através de depoimentos dos seus pacientes. Agora eu pergunto para vocês, quando um cliente que segue os 2 terapeutas estiver pronto para agendar uma consulta, com qual dos 2 terapeutas vocês acham que ele vai agendar? Eu posso dizer sem sombra de dúvida, e que não importa o preço, o agendamento será feito com o terapeuta B, pois ele criou um relacionamento com seu cliente em potencial, fazendo com que isso disparasse o gatilho mental da reciprocidade, que faz com que a pessoa queira lhe retribuir a ajuda que lhe foi prestada até aquele momento, pois é natural nas pessoas que elas gostem de saber que existe alguém que se preocupa com elas. É isso aí, gente.
Espero que tenham gostado dessa aula sobre os níveis de consciência. Antes de finalizar a parte prática e falar sobre a UBCC, vou falar qual será o desafio de hoje. O desafio será escrever quais são as 5 maiores dores e os 5 maiores desejos do seu público em potencial. E quais são as 5 maiores objeções que eles têm antes de fechar um tratamento. Vamos repassar aqui o que são as dores, os desejos e as objeções. As dores são os problemas que a pessoa enfrenta no seu dia a dia, que tira o sono e que elas ficam acordadas pensando como resolver aquele problema. Desejos são os seus sonhos, as suas expectativas para o futuro. Objeções são os motivos pelos quais a pessoa usa para justificar por que não contratou aquele serviço de fato, como por exemplo, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Será que vai funcionar no meu caso? E outros exemplos. Desafio entregue. Agora vamos finalizar a parte prática e eu vou revelar qual foi o diagnóstico vibracional e o tratamento indicado. Bom, então vamos dar continuidade, né? Eu já tenho aqui um diagnóstico vibracional e eu vou explicar para vocês. Primeiro, vocês lembram que durante a ficha de anamnese, ela relatou que sempre tem pneumonia, né? E também relatou que ela não gosta do trabalho que ela exerce, ela não gosta da profissão dela. Vocês lembram que o chakra frontal dela estava desalinhado? Muito bem. O chakra frontal, ele recebe a cor azul índigo. E essa frequência da cor azul índigo é ela que estimula em nós a lealdade. O que significa isso? Você ser leal com você fazer as melhores escolhas para a tua vida e manter essas escolhas em atividade. Então, muitas pessoas, por exemplo, que começam a fazer uma dieta e elas interrompem a dieta, muitas vezes é falta de lealdade para consigo mesmo, né? E o que faz uma pessoa se manter num trabalho que ela não gosta, sabendo já o que ela gosta? Realmente, né, entre outras coisas, é a falta de lealdade para consigo mesmo. Então, nós percebemos que o chakra frontal dela estava desalinhado, ou seja, está faltando a frequência do azul índigo no corpo dela, né? Em todos os corpos, corpo denso, corpo emocional, né? Em todos os corpos que compõem o ser humano. Quando falta essa frequência, nós então vamos deixando as coisas para lá e vamos sofrendo e não fazemos nada para mudar. Muito bem. Nós também sabemos, através da medicina psicossomática, que os nossos pulmões somatizam sentimentos de tristeza. E ela relatou tristeza, né? Primeiro ela falou da criança interior, né? Que é uma criança que os pais se separaram, então ela se sentia abandonada. Esse sentimento de abandono gera tristeza. Quando ela vai trabalhar e não faz nada para mudar de área e continua ali, também gera tristeza. Então, os pulmões dela estão recebendo essa informação, tristeza. E a tristeza, ela somatiza nos pulmões. Muito bem. O chakra laríngeo, que está nessa região que recebe a cor azul clara, e o chakra cardíaco, que recebe a cor verde, são 2 chakras que têm ligação direta com o nosso aparelho respiratório. E foram exatamente esses 2 chakras que estavam desalinhados. Ou melhor, os 3 chakras. O frontal, o laríngeo e o cardíaco. Então, assim, eu fecho o diagnóstico. Como que eu vou tratar da Ana Paula? Eu vou aplicar o protocolo para alterações emocionais, né? Que é um protocolo básico, onde eu utilizo em todas as sessões, independente da causa. Depois é que eu vou usar o protocolo específico. Então, no caso dela, eu vou aplicar o protocolo para alterações emocionais e o protocolo específico vai ser um protocolo para o aparelho respiratório.
Muito bem, então agora nós vamos aplicar o protocolo para alterações emocionais. E eu vou utilizar o aplicativo Silvia Mobile. Então eu vou entrar aqui em alterações emocionais e vamos começar, tá? Nós vamos começar na região do frontal. Vamos lá. Eu vou inclinar assim para você ver, né, que começa com azul índigo, mas o ideal, o correto é você ficar com o celular assim virado, o mais próximo possível da região frontal, tá? E vamos aguardar o tempo, porque ele já está programado no tempo correto para fazer o efeito que nós esperamos, que é equilibrar o emocional, né? 1 minuto. Nós vamos deixar porque o azul índigo, ele deve ficar 1 minuto de aplicação. Então, ele já está programado para 1 minuto. Quando fizer 1 minuto, automaticamente ele muda para a próxima cor, que é a cor verde. Por que começamos com a cor azul índigo? Sempre nós vamos estimular a lealdade, né, para consigo mesmo. Eu preciso querer fazer isso para mim, ser leal comigo mesmo, né? Então, começamos aqui, ó, mudou para o verde. E nós continuamos no mesmo chakra com a cor verde. O verde é a cor da autoestima, do amor próprio. Então eu preciso, né, ser fiel e querer, né, o melhor para mim. Então eu preciso ter amor próprio, eu preciso ter esperança, fé, né, que eu vou conseguir. Aqui nós deixamos 30 segundos, já está programado. Quando passar 30 segundos ele vai mudar para a cor, olha, violeta. Tá? A cor violeta é aquela cor que transmuta. Qual é a questão aí no emocional que precisa ser transmutada? Nós vamos deixar 1 minuto na cor violeta e depois ela vai mudar. Então, nesse momento que ela recebe esta cor, né? Esta cor já começa a transmutar pensamentos, sentimentos, emoções negativas, aquilo que está causando ela a não estar gostando do que faz, mas também não consegue fazer nada para mudar, né? Tem um motivo isso, né? Provavelmente essa insegurança aí que ela traz da infância, né? Quando os pais se separam, né? E ela fica se sentindo muito insegura. Então nós vamos aguardar 1 minuto e ele vai mudar para a cor azul claro. Olha lá, já mudou, né? O azul claro é aquela cor que estimula a paciência, né? Paciência, a ciência da paz. Nós precisamos ter paciência porque tudo na vida é um processo. Então, a partir do momento que eu decidi, não vai acontecer agora. Eu vou precisar ter paciência para que as coisas aconteçam no tempo certo. Então, eu preciso do azul claro, né? Para fazer isso. E aqui eu deixo 30 segundos, ó. Terminou? Então, agora nós vamos para o chakra cardíaco, né? Chakra cardíaco e vai repetir toda esta sequência, tá? Aqui, ó, o azul de novo. Então, eu vou aguardar o verde agora, tá? Você continua no chakra cardíaco com o verde, aqui estimulando a esperança, a fé, a autoestima. Olha lá o violeta, transmutando, né? Transmutando mágoa, ressentimentos, medos, remorso, culpa, enfim, todos os sentimentos que são contrários à nossa natureza divina, né? Esses sentimentos, quando ficam dentro de nós, eles nos adoecem, por isso que nós nos curamos, né? Porque o sentimento está onde? Dentro de nós, então nós é que temos que transmutá-los. Por isso que o nosso Criador já deixou aí, né, disponível essas 7 cores, cada uma com a sua função, para que a gente tenha essa ferramenta. E quando nós utilizamos de forma terapêutica, isso é sinônimo de saúde física, saúde mental, saúde espiritual, né? Agora, o azul claro, estimulando a paciência, né? Para tudo nós temos que ter paciência. Nós temos que ter paciência com todos e conosco também, não é verdade? Agora nós vamos para o chakra coronário. Então, vamos lá para o chakra coronário com a cor azul índigo, né?
Mantenha assim essa distância, tá? Não precisa encostar no corpo, né? Nem a luz, nem o aplicativo, a tela do celular, deixando assim de 5 a 10 centímetros tá ótimo. A cor já está sendo captada aí pelo chakra. E as nossas células têm memória, né? Então, é como você chega para a criança quando ela nasce, né? Ela abre a boca para ser amamentada, né? No seio da mãe. Depois, quando ela vai crescendo, começa a comer com a colher, né? E depois a própria pessoa, a criança começa a comer sozinha, mas ninguém precisa falar abre a boca, né? Você já vai levando o alimento na boca, agora o verde, né? Então, as células, por exemplo, da região do chakra coronário, dessa região do cérebro, elas precisam muito da cor violeta, né? Mas também precisa das outras cores, numa dosagem menor, mas precisa. Então, todo o nosso organismo precisa das 7 cores, tá? Nós não podemos anular uma das cores na nossa vida, que isso vai implicar em desequilíbrio. Aqui no vídeo, o violeta ele fica clarinho, né? Acho que por causa da luz, mas é o violeta. Transmutando, né? Transmutando. Quem não tem algo para transmutar, né? Na mente, no coração, sempre tem alguma coisa para transmutar, né? Principalmente aquilo que está lá no inconsciente, não é mesmo? E o azul claro. Observem que ele está programado para 30 segundos. Então, você vê que 30 segundos é o suficiente, né? E não é pouco, porque a gente fala assim, é só 30 segundinhos, mas é um tempo bem razoável, ó, tá? O chakra, ele consegue identificar, principalmente quando você vai alinhar, quando você põe a cor específica, ele identifica na hora que é a cor que ele precisa. Bom, então agora nós vamos para o chakra laríngeo, é o último chakra para a gente finalizar o protocolo para alterações emocionais. É muito importante, né, que a gente siga esta sequência, tá? Vocês observaram que a gente segue uma sequência, começando pelo chakra frontal, né? Por quê? Porque é o chakra que recebe a cor azul índigo. É aquela cor que vai estimular você a não desistir de você, não desistir, né? Aí depois você vai para o chakra, vai para a cor verde, né? O verde é aquela cor que estimula a autoestima, amor próprio, né? Ou seja, você vai querer, né? Vai achar que você merece e vai ter esperança, vai ter fé que você vai conseguir. Depois nós vamos para o coronário com a cor violeta, que é a cor que vai transmutar aquilo que está impedindo você de querer, aquilo que está impedindo você de ser leal com você mesmo. Depois a gente finaliza com o azul claro no chakra laríngeo. O azul claro é aquela cor que te dá paciência, tranquilidade, faz você esperar o tempo, né? E é claro, sem desistir, achando que merece, né? E transmutando o que precisa ser transmutado. Então, olha, não esqueçam, mais uma vez eu vou dizer que o protocolo para alterações emocionais, ele é um protocolo básico, ele vem antes do protocolo específico, né? O que seria o protocolo específico? É o protocolo que está relacionado àquela alteração ou àquela doença que a pessoa está relatando. Agora aqui o azul claro, que é o último, né? 30 segundinhos. Esse momento é um momento assim de muito relaxamento, né? Coloque uma musiquinha, uma música relaxante. Na internet tem várias músicas relaxantes, tem várias frequências, né? Dê preferência só para a música, sem a letra. Muito bem, terminamos o nosso protocolo para alterações emocionais. Bom, agora então nós vamos para o protocolo específico para a Ana Paula, né? Lembra que ela tem aí
pneumonias recorrentes, sempre está com pneumonia, ou seja, ela somatizou a tristeza nos pulmões, né? Então, nós vamos aplicar uma sequência no laríngeo, no cardíaco, no frontal, depois no coronário e voltamos para o laríngeo. Essa sequência é para trabalhar todo o aparelho respiratório dela. Como é uma sequência longa, para o vídeo não ficar longo e nem cansativo, eu vou aplicar no chakra cardíaco só para você ver a distância que você deve manter aí a luz do chakra, mas a sequência de cores é a mesma, sempre vai ser azul claro, 1 minuto, 30 segundos de azul índigo, 1 minuto de amarelo e depois 30 segundos de azul claro. Aqui vai entrar o amarelo, porque o amarelo é aquela cor que estimula a memória positiva. E nós já nascemos com uma memória positiva, que é a nossa memória original, que é a memória divina, né? Você que me segue aí nas redes sociais já deve ter me visto falar, né, que quando nós nascemos, o Criador põe um carimbo assim, né, vibratório, energético no núcleo de todas as nossas células. Esse carimbo tem a seguinte informação: é meu filho, minha filha, nasceu para ser feliz. Então é muito importante utilizar o amarelo para estimular esta memória que eu chamo de memória positiva. Então vamos lá, nós vamos colocar aqui, né, a sequência, vou colocar no chakra cardíaco para que vocês vejam sempre essa distância, tá? Não precisa encostar no corpo, tá? Você deve estar perguntando assim, professora, a pessoa sente alguma coisa? Geralmente ela sente um conforto, justamente porque como as nossas células têm memória e a luz, ela vai estimular essa memória positiva. Então é muito confortável, o efeito é assim, é quase que imediato. A pessoa sempre relata bem-estar, sempre ela vai ter uma reação que vai levar ela à autocura, tá? Então, essa sequência ela vai seguir aqui, né? E em todos os chakras que você for aplicar este protocolo, a sequência de cores vai ser a mesma. Muito bem, ó, mudou agora para o azul índigo. E aí o que acontece? Toda essa frequência vibratória, né, através dos fótons, que é a menor unidade que compõe aí a luz, ela vai chegar onde tem que chegar, né? É como eu sempre falo assim, quando você come, por exemplo, uma maçã, olha, o amarelo, todos os nutrientes daquela maçã ou de qualquer alimento que você está ingerindo, ele sabe onde que ele tem que chegar, né? Então, os fótons, né? Aqui aplicando na boca que come luz, que é o chakra, esses fótons eles sabem aonde eles têm que chegar, na quantidade, na dosagem ideal, né? Então é muito tranquilo você aplicar a cromoterapia, o resultado é excelente. Estou conversando com vocês, falando, acabo até tirando do lugar, mas é aqui, ó, na região cardíaca, tá? Região cardíaca. Não é um ponto específico, é uma região, porque o chakra, ele é ele é uma roda, né? O nome chakra vem do sânscrito, é roda de energia, então é a região cardíaca. Muito bem. Então, nós concluímos, né, o protocolo específico para ela, que foi o protocolo para aparelho respiratório. Bom, então, recapitulando aqui para vocês o protocolo para aparelho respiratório, nós começamos aplicando no laríngeo, a sequência é sempre a mesma, olha, é 1 minuto de azul claro, 30 segundos do azul índigo, 1 minuto do amarelo e 30 segundos do azul claro.
começando no chakra laríngeo, depois a gente faz a mesma sequência no cardíaco, depois a mesma sequência no frontal, depois a mesma sequência no coronário e depois a mesma sequência no laríngeo novamente, tá? Nós voltamos e concluímos no laríngeo novamente. Muito bem, pessoal, a minha equipe vai disponibilizar para vocês esses 2 protocolos em PDF, tá ok? Pessoal, agora eu quero que vocês imaginem o conhecimento adquirido nessas 3 aulas multiplicados por 100. Isso mesmo, imaginem ter acesso a esses conteúdos por 1 ano, ou seja, 365 dias na versão premium desses conteúdos. Pois é, estou falando da UBCC, Universidade Brasileira, o Corpo e a Consciência, que abriremos as inscrições para a 3ª turma nesta segunda-feira. Vou te dizer o que é a UBCC, começando pelo seu curso principal, que acredito de coração que deveria ser a base para todo terapeuta holístico. O curso O Corpo e a Consciência, ele consiste em ensinar a identificar a verdadeira causa raiz das doenças e das alterações emocionais. E é claro, como tratá-las da forma correta. Neste curso, você vai ver o processo do pensamento, gerando um sentimento e uma emoção, e vai ver a evolução das alterações emocionais e das doenças através dos primeiros sintomas. Além disso, você vai aprender quais são os sentimentos que podem somatizar nas diferentes partes do corpo e ou órgãos, como por exemplo, o sentimento de abandono somatizando nos pulmões, um sentimento de perda de controle ou desejo excessivo de estar no controle somatizando através de uma enxaqueca, entre outros tantos exemplos. E claro que verá todos os protocolos para tratar cada um desses sentimentos, né? Ou dessas somatizações. Olha, somente esse curso já valeria o investimento dentro da UBCC. Mas como meu objetivo é levar todo esse conhecimento ao máximo de pessoas possíveis que desejam ajudar outras pessoas, ainda disponibilizo mais 9 formações completas: cromoterapia, aromaterapia, terapia floral, radiestesia e radiônica, reflexologia, auriculoterapia, cura prânica, bioenergética e cosmético-terapia, onde essa última você aprenderá a produzir cosméticos específicos e personalizados para tratar cada uma das doenças e ou alterações emocionais. Cosmético-terapia é aquele cosmético que tem ação terapêutica também. E não para por aí. Dentro da UBCC você terá aulas de marketing digital com profissionais especialistas no assunto. Cromoterapia para pets, para gestantes e para crianças também. E-books para complementar as aulas, o passo a passo para você tirar a carteira de terapeuta holístico, entre outros. Além disso, a UBCC será atualizada semanalmente, pois todas as lives que realizo às segundas-feiras ficam durante 7 dias disponíveis no YouTube. Depois elas saem do ar e vão ser colocadas dentro da UBCC. E ainda não acabou. Pensando naqueles mais comprometidos, que querem ter resultados o quanto antes, preparamos alguns bônus por comprometimento. São bônus exclusivos que você não encontrará em nenhum lugar à venda. Para as 2 primeiras que se inscreverem, vão fazer uma reunião direto comigo por videochamada, cada uma no seu horário. Nesta reunião, eu vou dar um atendimento personalizado, ajudando a melhorar ainda mais os seus resultados. Será como uma consultoria personalizada mesmo. E cada uma das 2 primeiras inscrições terão 2 encontros. Quem estiver entre as 10 primeiras inscrições vão receber aí na sua casa a caixa Semente de Luz, com presentes preparado especialmente por mim. Este pêndulo ou um pêndulo deste tipo, né? Porque esse aqui é meu, você vai receber um seu. E também
um mapa com os chakras, que será um belo instrumento de trabalho. Para as 50 primeiras inscrições, eu vou dar uma mentoria em grupo, exclusiva, com o foco na identificação da verdadeira causa raiz. Nessa mentoria, vocês vão ter a experiência de ver e participar na prática da identificação de causa raiz de casos reais. Teremos 3 encontros. No primeiro encontro, nós vamos nos conhecer e juntos vamos determinar quais serão os 2 casos para que nós possamos discutir nos 2 próximos encontros. Todos esses bônus são acumulativos, ou seja, as 2 primeiras inscrições irão receber todos eles. As 10 primeiras receberão a caixa Semente de Luz e a mentoria em grupo. E as 50 primeiras inscrições irão garantir a vaga nesse treinamento em grupo, que eu chamo de Terapeuta Experience, por se tratar de uma experiência única. Pensando nas pessoas que estão super comprometidas e super interessadas em quebrar de uma vez por todas o ciclo de escassez e fazer parte da 3ª turma da UBCC, criamos um grupo no WhatsApp, onde quem estiver nesse grupo vai receber o link para inscrição com 1 hora de antecedência, ou seja, às 7 horas da manhã. Porque oficialmente as inscrições serão abertas às 8 horas, aumentando assim consideravelmente as chances de estar entre os primeiros e garantir esses bônus exclusivos. O link para o grupo dos super comprometidos está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ah, e lembrando, cada uma das formações tem seu certificado e todos eles registrados na Biblioteca Nacional. Ah, então você deve estar pensando, nossa, professora Silvia, na UBCC tem 10 formações completas e todas elas com certificados individuais e registrados na Biblioteca Nacional? Isso deve estar fora da minha realidade. Mais uma vez eu tenho que repetir que o que eu quero é multiplicar esse conhecimento. Portanto, não poderia ser algo que estivesse fora da realidade dos participantes. Por isso que o investimento para ser membro da UBCC por 12 meses é menos de R$ 3,50 por dia, ou seja, menos que um cafezinho. Você pode fazer parte da UBCC por 12 vezes de R$ 99,50 ou, se preferir, R$ 997 à vista. Lembrando que esse valor é exclusivo para os participantes do evento Construindo um Terapeuta de Sucesso. As inscrições serão abertas segunda-feira às 8 da manhã. Mas quem estiver dentro do grupo de super comprometidos poderá se inscrever 1 hora antes de todo mundo. Ou seja, receberá o link às 7 horas da manhã. Isso vai aumentar muito as chances de receber os bônus. E se você fez os 3 desafios, poderá ganhar uma bolsa integral para entrar na UBCC. O resultado será revelado no nosso último encontro, que será domingo, às 19 horas. Vamos ficando por aqui e eu vou te dar uma dica para você ter mais chances de garantir os bônus. Entra no grupo dos super comprometidos. Nos vemos domingo. Um beijo no coração. Assim, eu fiz vários cursos, né? Primeiro eu fiz massoterapia, eu sou massoterapeuta. Graças a Deus eu sou muito bem sucedida na área, de massoterapia. Só que eu sinto que eu precisava de algo a mais para poder ajudar mais as pessoas. Tanto para mim como para ajudar as pessoas, né? E eu até já tinha feito outros cursos e tal. E quando eu vi no Insta você falando né, no YouTube também, eu me identifiquei muito com você. Eu disse, ela fala a minha língua. Porque assim, ó, é diferente os seus cursos, assim, a maneira que você coloca pra gente, sabe? A gente sente que é da alma. Mas você abre um leque, assim, que você deixa a gente mais segura no poder falar, no poder explicar, né? Assim como conduzir as coisas. Então, com muito mais segurança. E eu tava fazendo o curso, e aí quando eu vi que vocês colocaram a UBCC. A UBCC. Ah. E aí
até eu fui uma das primeiras inscritas. Então, assim, é muito bem explicado. Quem tem dúvida em fazer a OBCC, assim, ó, pode ir com toda a confiança, pode ir sem medo, que, assim, ó, só vai agregar, só vai dar mais segurança e prosperidade e poder levar um benefício para todas as pessoas que estão precisando. Eu tô me sentindo, além de mais segura, mais tranquila, né, com muito mais segurança para poder desenvolver o meu trabalho. Então, assim, ó, só tá agregando. Eu acho que eu era mais ansiosa, assim, né? Porque a insegurança também traz isso pra gente, né? Verdade. E hoje eu consigo ser... Nossa, tanto pra minha vida mudou muito, assim. Eu acho, assim, o que foi tanto a transformação minha como pessoa, essa... Até mais paz interior, eu te digo, que eu tô sentindo, assim. Puxa vida. Né? E assim, ó, e eu tô tratando muitas pessoas, porque que nem você fala sempre que é o país que tem mais ansiedade, né? O índice de mais ansiosos do mundo. É verdade. E como eu trato pessoas com muita dor, né? Que isso também gera muita dor. Assim, ó, como o meu trabalho ficou melhor, eu aplicando a cromoterapia, aplicando as outras técnicas, né? Para as pessoas, como assim, eu já tirei pessoas de depressão que estavam lá no fundo do poço. Até eu tenho um caso da minha irmã, tá, que estava fazendo tratamento há 6 meses, não melhorava. E eu comecei a aplicar a cromoterapia nela, comecei a ajudar ela, né, com as técnicas e tal. E hoje ela tá assim, ó, nossa, renovada, tá bem. Que porque a gente sabe que só o remédio não ajuda, né? Precisa ter as terapias alternativas, né? Então, assim, nossa, assim, é muito bom de ver as pessoas melhores, que eu não imaginei que eu já ajudava com a massagem, mas assim, com as técnicas agora, então, assim, que maravilha, né? Eu já fiz vários outros cursos, mas não tem igual. Como você ensina, a tua técnica, que nem eu já falei, que é com a alma, é diferente de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já ouvi. Então, assim, se vocês tiverem dúvida, não precisam ter. Com toda certeza e com todas as letras, eu digo, é muito bom. Puxa vida. Assim como me ajudou, vai ajudar vocês também. Então, assim, ó, façam. Sem medo. Então, primeiro eu fiz o curso de cromoterapia, né? Antes ainda da OBCC. Aí, assistindo algumas das lives e tal, daí a professora começou a comentar, e como o curso da cromoterapia foi muito bom, eu falei, não, esse eu vou entrar também, né? Porque já conhecia a professora, já conhecia o conteúdo, então daí eu entrei assim, firme mesmo, para sem medo, que nem diz o outro, né? Bem preparada. E a OBCC tá muito legal. Nossa, é muito bom, o conteúdo é muito bom, que a gente pode ir lá rever as aulas, né? Então, eu só não tive tempo ainda de assistir tudo, agora essa de aurículo, né? Eu só comecei, acho que assisti a primeira aula e não deu tempo. Mas os conteúdos são muito bons. Eu, no momento, agora não estou atendendo. Por quê? Porque eu moro no sítio, né? Eu tenho 2 crianças, um de 8, um de 10, aí tem vaca, tem pintinho, tem roça, tem casa. Então, assim, não tá sobrando tempo. Então, eu tava atendendo, mas, assim, tava muito corrido, porque eu não conseguia me dedicar, né? Porque para você estar atendendo, você tem que estar dedicado àquilo. Então, eu resolvi deixar um pouquinho de lado. Porém, quando você está estudando, você está conhecendo o curso, vamos colocar, por exemplo, a cromoterapia. Antes de você aplicar em alguém, você vai testar em você, né? Sim. Você vai testar em você, vai testar nas crianças, vai testar no marido. Então, eu fiz bastante para mim. Muitas vezes eu deixei de fazer, né? Que às vezes, claro que dá insegurança. Às vezes você para e fala assim, esse negócio não tá dando resultado, né? Todo mundo tem, assim, os seus dias difíceis, vamos dizer. Mas vamos colocar um exemplo bem fácil hoje, no dia de hoje. Meu menino chegou da escola, porque ele estuda de manhã, e falou assim, mãe, eu quero ir no treino hoje, porque ele treina futsal. E ele quer treina no campo, né? E ele queria voltar pro futsal, no salão. E como tá tendo tempo muito chuvoso, não tá tendo treino, né? No gramado. E daí, para mim sair de casa, eu pego 1 quilômetro de estrada de chão, de terra. É 1 quilômetro só, mas eu tenho um medo, assim, terrível de barro, desde a minha infância, por causa do ônibus e tal. Então, eu não saio de chuva. Para mim, sair de carona, dia de chuva, nossa, sabe quando você sai no carro, assim, que você fica se segurando, morrendo de medo? E hoje estava chovendo, eu tinha barro, porque tá chovendo já há vários dias,
E eu saí de casa, saí com o carro assim meio deslizandinho, assim, tipo, não tem perigo, mas eu dava a impressão, assim, que o carro ia para outro mundo, sabe? Era um medo muito grande. Então, isso eu tenho certeza que foi fruto da terapia, né? Porque não foi assim, eu fui dirigindo no barro e fui perdendo o medo. Não, não foi isso, porque eu dirijo muito pouco quando chove. Então, eu vim muito tranquila para a cidade, tava chovendo um pouquinho, eu passei pelo barro e, tipo assim, um pouquinho de medo, sim, mas tranquila, segura. Isso é o quê? É fruto da terapia, porque ela teve resultados, não é? E entre tantas outras coisas, né, que a gente vê que vai mudando, a gente vai ficando mais tranquilo, porque o protocolo mesmo de alterações emocionais, ele é de outro mundo, né? Não tem, a gente fala assim que, não funciona. Não funciona se a gente não aplicar, porque a gente relaxa mesmo às vezes, né? Mas ele é muito bom. Para mim, ajudou muito. Ai, que bacana. Ô, Vanessa, se você tivesse que dar um conselho hoje para alguém que, de repente, está na dúvida, entra ou não entra na OBCC, qual conselho você daria? Entra, com certeza entra, que vai valer a pena. Porque é que nem eu falo para a professora, eu hoje, quando eu entrei, a minha intenção era de aprimorar meu conhecimento para me atender melhor, né? Mas, então eu não estou atendendo. E se eu não atender mais, eu tenho vários cursos pela frente ainda até, né, na OBCC. Se eu não atender, eu estou fazendo para mim, eu estou fazendo para os meus filhos, para o meu marido. Então, automaticamente está valendo a pena. Mesmo que eu não vou atender e não vou ter o retorno, vou ter o retorno, né? Sim. Porque o fato de eu fazer para mim já está me ajudando. Então, com certeza vale a pena. Então, quem está na dúvida pode entrar, sim, com certeza.